TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Dona Ângela do Vale do Carangola, mais um beijo e um abraço para a senhora e toda a sua família. Neste ano de 2024, nós teremos muitos concursos públicos e, na maioria deles, a prova que tem maior valor de nota na nota é a língua portuguesa. E, é claro, é a nossa língua mãe. A gente chama de língua mater. E a gente tem que saber usar a nossa língua de uma forma correta e escrever também de forma correta. E aí o assunto de hoje será exatamente sobre alguns errinhos comuns da língua portuguesa. E quero já antecipar o aviso de que, para a Guarda Municipal, no sábado, dia 2, eu ofereço a primeira aula gratuita que eu vou disponibilizar no Facebook para vocês, tá bom? Gente, vamos agora aos nossos avisos habituais. A TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão em Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Mas se você não tem a TV por assinatura, não se preocupe, você pode acompanhar toda a programação pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, TV Correio da Manhã, pelo Instagram e pelo Facebook, tudo TV Correio da Manhã. Ali você acompanha toda a programação ao vivo. E se você quiser enviar sugestão, reclamação, pedido de pauta, tirar dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Combinado? Vamos começar mostrando, eu vou começar mostrando um convite que eu recebi para uma comemoração de aniversário. E aí vai aparecer aí na sua telinha esse convite e veio pelo WhatsApp e foi com essa redação. Quem escreveu me autorizou e o nome foi automaticamente modificado. E já para os curiosos, não é ninguém da cidade de Petrópolis, tá? Então vamos lá, salve a data. Então eu tenho que marcar lá na minha agenda essa data, 24 de fevereiro de 2024, às 14 horas. Gente, observe a abreviatura de horas. Guarda na mente. Continuando. A Carolzinha aqui te convida a, que está com crase, se juntar numa roda de samba para comemorar mais um Carnaval da Vida. Vamos? Local, que esse A com crase bem extenso, confirmar. Você já achou mais erros aí? Já encontrou mais? Então fique atento que nós agora vamos descobrir o que esse convite tão carinhoso, tão simpático, tão bonitinho mostrou de errado para nós, que é algo que nós precisamos ter atenção. As provas de concurso, todas elas vêm com texto. E eu tenho que saber reconhecer os erros dentro de um texto. E aí vem as opções de erro. Então, vamos lá. Como que se faz a abreviatura de horas? Eu já comentei aqui em algum programa, não me lembro qual. No convite tá 14HRS, tudo maiúsculo. Mas eu já vi gente botando HS maiúsculo, HR minúsculo ou só H maiúsculo.
quem coloca cada uma dessas formas que eu falei está errada, completamente errada. Horas é medida de tempo, então está dentro da norma técnica de abreviatura de medidas. Eu tenho medida de tempo, medida de comprimento, medida de massa, que é o peso, que a gente conhece como grama ou quilograma, e medida de volume, que é o litro. Nós conhecemos o litro, quililitro, mililitro e por aí afora. O certo da abreviatura é sempre a letra minúscula da medida em questão. Medida de tempo, a unidade é hora. Minuto e segundo, ou milésimos de segundo, são, como a gente fala, quando a gente diminui, peraí que a palavra fugiu agora, imagina, a palavra fugir no meio do programa. Eu tenho o metro, aí quando eu tenho decímetro, centímetro, milímetro, são os submúltiplos. Ah, a cabeça funcionou. Então, minuto, segundo e milésimo de segundo são os submúltiplos da hora. Está descendo, diminuindo, fracionando. Aí eu tenho o 14L, que L é litro, e tem que ser minúsculo, e não pode botar ponto depois do L. 14 gramas. Eu poderia ter colocado quilograma. Quilograma é múltiplo de grama. Então, grama é G minúsculo. E 14 metros. O quilômetro é múltiplo de metro. O centímetro é submúltiplo de metro. E tudo com letra minúscula. Se houver alguma pontuação ao final, essa pontuação pertence à sentença, à frase. Chegarei às 14 horas, ponto, que é o final da frase. E se eu for colocar em numeral, é 14H, minúsculo. Aí o ponto que eu botar é do final da frase, não é da abreviatura, ok? Esse foi o primeiro erro do convite, muito lindo, gracinha, fofinho, mas errado. Aí, só para lembrar, eu consultei a pessoa, mudei o nome e a pessoa autorizou que eu discutisse essa questão aqui no canal. Só para lembrar, tá bom? Aí vamos ao outro erro que aparece aí, que foi um erro no uso da crase. O próximo erro é um erro que aconteceu no uso da crase. Eu sei que a crase parece um tabu para as pessoas. Muita gente tem excesso de dificuldade em lidar com a colocação da crase. Aí eu vou olhar aqui para vocês, bem de pertinho, nos olhos. Aí tá lá, Carolzinha convida com esse A de crase, se juntar. Esse foi o primeiro erro. Vamos entender por quê. Quem pede a preposição é o verbo juntar. Porque eu convido você a quê? Se juntar. O se aqui é um pronome oblíquo para você se juntar, ou é um pronominal que acompanha o verbo juntar-se. Aí a gente teria que fazer uma análise sintática aqui mais poderosa. Antes de pronome, como pronome oblíquo, ou um verbo pronominal antes de um verbo, eu não uso artigo. Então, aqui teria que ter apenas a preposição. Porque a crase é quando eu junto o artigo, a preposição pedida pelo verbo, mais o artigo definido feminino. Aí fica A mais A com crase. E aí, no final, local a confirmar é verbo. Antes de verbo não se usa artigo.
Nem o masculino, nem o feminino, nem o indefinido, nem o definido, não se usa artigo. Então, essa crase aqui é completamente proibida, desnecessária. Proibida é a palavra certa. Ai, mas como é que eu vou saber quando que tem crase? Quando que eu preciso usar crase? Fazer crase, que seria o certo. Aí eu vou dar 4 casos, que são só esses os casos de crase obrigatória. Ok? Hoje eu vou explicar 4 casos de crase obrigatória. Primeiro caso, está lá, na indicação de horas, com sentido de horário. Quando eu vou dizer qual é o horário da consulta, qual é o horário da aula, qual é o horário do cinema, qual é o horário que você precisa chegar ao trabalho, eu estou indicando horas com sentido de horário. Então, está lá, cheguei às 10 horas, que é o verbo chegar pede a preposição a. Antes de 10 horas, eu usei o artigo definido feminino a. As, no plural. As, no plural. Então, a de preposição mais a de artigo fica as. Eu uso o acento grave indicativo de crase. Crase é fusão. Eu juntei o som das 2 letrinhas, do a preposição e do as artigo. Aí eu indico que eu juntei os 2, mas os 2 estão presentes ali. Aí atenção. Por que eu botei atenção? Porque aqui eu vou mostrar um exemplo em que eu não uso crase, porque eu só vou usar ou uma preposição que nem é o a, no caso, se eu precisar usar. Esperei 2 horas por você. Precisa de botar às 2 horas? Não. Eu esperei durante 2 horas. Esperei por você por 2 horas. Então, não tem crase. Então, não pode achar que tem hora, sai tacando crase. Eu tenho que saber que é com sentido de indicação de horário. O filme começa às 16 horas. Aí eu vou usar crase. Tá bom? Caso 2, de crase obrigatória 2. Vamos ao segundo caso. Deixa eu esconder aqui essas coisas. Então, vamos lá. Na expressão a moda de. Quando que eu uso essa expressão a moda de? É muito comum você chegar num restaurante de massas, que serve massas, e você pedir um macarrão à carbonara, uma lasanha à bolonhesa. A gente só fala assim, macarrão, espaguete à carbonara, talharinha não sei o quê, lasanha à bolonhesa, quero um bife à milanesa, e aí afora. O que acontece? Essa expressão quer dizer, eu quero a moda carbonara, a moda milanesa, a moda bolonhesa. E aí eu fiz a omissão da palavra moda, mas eu vou usar o azinho com crase. Isso é obrigatório. E aí eu dei o exemplo aqui, usam sapatos a Luís XV. Como subentende a palavra moda, eu tenho um artigo antes de moda, por isso tem crase. Porque você vai dizer, mas não se usa artigo antes de palavra masculina. É verdade, mas aqui existe a supressão da palavra moda. E aí é uma expressão idiomática e eu sou obrigada a usar a crase, mesmo que a palavra moda não esteja presente. O que é muito diferente de dizer que andou a cavalo. Aí não tem de jeito nenhum a crase. Aí seria proibido. Então, eu já vi 2 casos obrigatórios. Vamos à terceira crase obrigatória. É muito papel na minha cabeça. Vamos à terceira crase obrigatória.
nas expressões adverbiais feminina, que tem palavra feminina. Vire à direita, tá certo? Tá. Dobre à esquerda, tá certo também. Pare à frente do prédio. Gente, isso são palavras e são expressões adverbiais aqui de lugar que usam palavras femininas. E aí eu vou usar crase. Falou à vontade. Cheguei à tarde, aí é de tempo. À vontade é de modo. E por aí afora. Vamos continuar aqui olhando para você. E vamos ao quarto caso obrigatório. Vou firmar bem nisso. Nas locuções conjuntivas ou prepositivas com palavras femininas. Aí, quando você estuda lá as conjunções, você tem a medida que, a proporção que, a força de, a beira de, que a beira já é preposição. A força de pensar acabou dormindo. Então, esses 4 casos, aí agora eu vou mudar de câmera. Esses 4 casos, eles são obrigatórios. Aí você vai perguntar, existem outros casos obrigatórios? Eu vou dizer para você, não. Não existe. Você tem que entender e saber, de cor e salteado, no coração decora de coração, esses 4 casos. Nossa, mas o professor falou, não sei, tantas outras regras, 30 regras de casos proibidos. E você não memorizou o que era obrigatório. Se é proibido, não é para usar. Tem os casos especiais, mas o caso especial eu só vou falar para você na volta do intervalo. Vou fazer uma paradinha e você fica aí anotando direitinho os obrigatórios, que eu já volto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
voltando agora para o segundo bloco do Rosina de A a Z. E como estamos num ano de concurso, vamos às nossas aulinhas de português. E no primeiro bloco eu comentei a abreviatura de horas e alguns casos de crase, os 4 casos obrigatórios. Ok? E aí agora eu vou comentar um caso especial. Existem outros, mas hoje eu trouxe um. O caso especial que eu trouxe é a questão do uso da indicação de hora, dos horários, com outras preposições. E aí eu não vou usar o a como preposição, mesmo que tenha artigo. Então vamos lá como é que vai ficar. Caso especial 1. Aí, imagina eu dou um aviso, aula de 11, botei o Hzinho minúsculo, até 14 horas. Eu não usei crase porque eu usei a preposição até. Eu indiquei o início de 11, usei a preposição de, até 14 horas. Aí vamos a um outro caso muito comum e que às vezes as pessoas erram. Aula das 8 horas, ali eu tenho de mais as, eu até expliquei embaixo. Quer dizer, até às 13 horas. O que acontece com isso? Aqui eu tenho a preposição a e o artigo as. Então, eu tenho que fazer a fusão dos dois sons e indico a crase, que é o acento grave indicativo de crase. Aí aqui está certo e em cima também. Se eu colocar das ou de 8 horas e colocar às 13 horas, eu estou errada. Porque aí eu tenho que fazer de, sem artigo, 8 horas, a, só preposição, 13 horas. Aí eu não posso colocar crase, porque só tem a preposição, não tem o artigo. E é muito comum nós vermos propaganda ou cartaz, anúncio, colocando aula, sessão, de tanto a craseado, com erro aí, até usando o artigo no singular antes de 13, né? Que é um numeral, só se fosse antes de uma, que podia ser 100. Mas como eu não usei o artigo junto com a preposição de, é só a preposição a que vai no final da frase. Então, de tanto a tanto. Só assim, tá? Então, esse foi o caso especial de hoje que eu aproveitei para juntar com a questão das horas. Aí agora, no bilhetinho da Carolzinha, que convidou para uma roda de samba para comemorar mais um Carnaval da Vida, tem um erro de concordância gramatical. Então, nós já vimos o erro na indicação da hora, vimos o erro no uso da crase e agora vamos ver de concordância gramatical. O que é isso? A concordância gramatical, ela vai exigir um cumprimento da regra da gramática. E aí ela botou lá, a Carolzinha aqui te convida a se juntar. O que aconteceu de erro aí? Ela misturou a segunda pessoa do singular com a terceira pessoa do singular. Não pode, gente. Se eu falo em segunda, eu tenho que fazer toda a concordância em segunda. Se eu falo em terceira, toda a concordância é em terceira. E aí vamos corrigir essa frase aí para você ver como é que ficaria. Tem várias opções. Corrigindo. Aí vamos lá. Correção, corrigindo. A Carolzinha aqui o convida a se juntar. O é pronome oblíquo de terceira pessoa. Ou as convida a menina, né? A você convida a se juntar. Deixa eu ler de novo. A Carolzinha aqui a convida a se juntar lá numa roda de samba por ali.
Aí pode também, ainda na terceira pessoa, convida você a se juntar. Então, eu tenho essas formas. E se eu for usar a segunda pessoa? Convida, eu botei o tu entre parênteses, porque provavelmente você não vai escrever convida tu a te juntar, né? E nem vai fazer te convida a te juntar. Não vamos fazer isso. Então, como é que a gente faz? Convida a te juntares, porque aí o verbo também tem que ir para o infinitivo pessoal de segunda pessoa. Até o verbo tem que flexionar diferente. Então, o que nós temos que prestar atenção, principalmente na escrita, que a escrita fica registrado. Esse convite é divulgado para todos as pessoas queridas que você quer que compareçam ao seu aniversário. Então, você não pode sair escrevendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que ter um certo cuidado. A escrita não é como a fala oral. Na fala oral, você falou errado, as palavras foram ao vento. Você está numa situação de informalidade muito elevada. Ah, mas o convite não pode ser informal? Pode, mas é um registro escrito que requer um cuidado maior na forma de você expressar o seu pensamento. Na fala, a pessoa vê a sua face, sua expressão facial, percebe o seu tom de voz, está vendo os seus olhos. Então, tudo isso conta como um elemento que ajuda a pessoa que está te ouvindo a compreender a sua mensagem. Então, você tem menos cuidado com o que você fala. Você relaxa mais. Inclusive, a professora de português aqui que vos fala, né? Para fazer uma brincadeira com a Carolzinha aqui, a professora aqui que vos fala, ela também está fazendo o programa de uma forma informal para que você entenda. Procuro falar tudo certinho? Sim, mas a preocupação é menor. Tá certo? Na escrita, eu sou muito mais rigorosa comigo e com os outros, porque nós temos que ter esse registro numa linguagem correta. Não precisa ser uma linguagem rebuscada, super culta. Não. Fala simples e correto. É bonito falar simples e correto. Tá certo? Bom, agora a gente está quase terminando. Eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado. E eu peço, mais uma vez, porque eu ainda não montei o horário, mas só tem um interessado, na aula online para o concurso da Guarda Municipal. Tem que ter ensino médio e vai ter redação na prova. A redação é em estilo de dissertação e relatório, juntando os dois estilos. Tá? O policial tem que fazer o relatório das ocorrências e tem que saber falar de forma impessoal. Então, mistura um pouco as duas técnicas. E eu vou dar aula online de graça. No sábado, dia 2, eu confirmo aqui no próximo domingo, a aula é presencial e gratuita na Associação de Moradores, que fica localizado na Valdemar Ferreira da Silva. Depois eu boto tudo escritinho. Valdemar Ferreira da Silva, número 20, que é a Associação de Moradores, a primeira ali do Caxambu, que tem um outro nome que não me veio à cabeça agora. Mas pode ficar tranquilo que domingo que vem eu confirmo todos os horários, locais, datas, tudo bonitinho. Mas fique atento, é aula gratuita de português, tá bom? E até semana que vem, mande suas dúvidas, as aulas já começaram, mande tudo para mim. Até lá. Deus abençoe a todos nós.
TVC, a TV do Correio da Manhã.